E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos chegando no nosso último dia, 7º dia da prática compartilhada. Espero que vocês tenham aproveitado bem esses momentos, apesar do horário, né? Ser um horário meio atípico, né? Mas como eu acordo muito cedo, é um momento onde eu consigo fazer uma transição da noite para o dia, né? Então eu acordo, ainda está escuro, eu consigo ver o dia amanhecendo, e isso me faz muito bem. Então eu gosto, né? Eu sento aqui perto da janela e fico vendo o dia clarear. Isso para mim me traz bastante energia, né? Então a gente está no último dia nessa prática compartilhada, mas isso não quer dizer que acabou, né? É só o fim de um ciclo, apenas para mostrar que vocês possuem habilidades que são importantes, né, para o dia a dia, né, mas que de alguma forma isso não foi aprimorado ou passa despercebido e simplesmente na hora do caos, né, isso vai acontecendo, mas que vocês também não prestam atenção. Então a ideia é resgatar a sua própria natureza, né, a sua essência, né, de sobrevivência mesmo, de uma forma mais consciente e mais tranquila. Não precisa ser aquela coisa agitada, né? Você tem como, mesmo diante do caos, parar, né, gerar uma pausa e conseguir perceber realmente o que está acontecendo, o que você está sentindo, o que está acontecendo à sua volta. E quando você faz isso, né, em vez de agir de forma por impulso, né, aos trancos e barrancos, você consegue ter mais autonomia sobre as suas decisões. As decisões elas se tornam mais coerentes, mais racionais. E você deixa de se envolver ao ponto de poder se arrepender depois. Mas caso isso aconteça, não tem problema, é o processo. Né? Principalmente se você estiver nesse momento, né, treinando essa habilidade. Tá? Com o tempo isso vai sendo resgatado. Tá? Então hoje é uma prática mais desafiadora, bem mais desafiadora, onde a gente vai testar, ou melhor, onde a gente vai botar em prova os nossos limites. Então assim, o limite está relacionado também à resistência, né? Então o nosso limite, ele é pessoal. Isso tem que ficar muito claro. Algumas pessoas elas vão aguentar mais, outras vão aguentar menos. Você tem que saber onde você está. Como que você vai fazer isso? Percebendo aquele ponto, né? Aquela fronteira onde você consegue se manter consciente, né? Sem esforço, né? Com um esforço relacionado, né? Ao que você está fazendo, e esse limite, e notar que você aqui está exagerando. E quando você percebe isso, você pode até ficar, mas tome mais cuidado. A ideia nessa prática é que você perceba e tenta voltar um pouco, né? Tirar o esforço, o excesso de esforço. Para quê? Para você saber exatamente onde é esse limite. Tá? E a partir do momento que você reconhece esse limite, nessa área aqui onde você está, onde você fica bem seguro, é onde você pode fazer o que você quiser. Né? Então aqui você pode se soltar um pouco mais. Aqui você tem que ficar atento. Né? Aqui você vai se machucar. Aqui vai acontecer alguma coisa que pode te prejudicar. Aqui você está seguro. Então, o tempo todo a gente precisa reconhecer esse limite. Né? Porque esse limite, ele pode diminuir e pode aumentar. Ele aumenta à medida que você reconhece ele, vai administrando essa transição. E ele diminui a partir do momento que você fica muito distante dele. Quando você está aqui assim, ó, fora, né, do seu campo de vista do limite, isso aqui vai reduzindo. Tá? E quando ele reduz, isso vai ser um problema no futuro, porque você diminui seu campo de ação. Então, se você está diminuindo isso daqui e você está aqui,
né? Qualquer coisinha você vem para cá. E pode ser que você não reconheça. Tá? Então tem essas duas vertentes, né, que a gente está treinando. Tá? Isso faz parte de um modelo de aprendizado. Né? Então, no início, quando você está aprendendo alguma coisa nova, e provavelmente você já deve ter tido essa experiência, o seu corpo ele reage, né, de forma mais intensa, ele faz muito mais esforço para conseguir fazer alguma coisa. Se for um esforço mental, se for uma atitude mental, né, o esforço vai ser mental. Se for uma atitude física, o esforço vai ser físico. Então, estudar para concurso ou estudar para vestibular, a cabeça vai ficar sem limite, né? Se for para o corpo, as tensões, o cansaço, né, a doença, elas vão ser o limite. No caso do mental, existe uma situação, né? Porque a mente ela é ilimitada, né? Os pensamentos eles podem ser o que você quiser, né? Na verdade, né? Então, se você quiser imaginar que você está na Lua, você consegue. Agora, o corpo chegar lá já fica bem mais complicado. Então, muitas vezes, quando a gente coloca metas, né, mentais muito distantes, né, onde o corpo vai ter muito mais dificuldade para atingir, isso pode trazer frustração, né, pode trazer desânimo, pode trazer baixa autoestima. Então a ideia é que você consiga colocar objetivos, né, mentais muito mais próximos e talvez muito mais fáceis. Né? Quem usa esse tipo de método é o Kumon. Não sei se você já ouviu falar no Kumon, mas quando você começa a estudar Kumon, os exercícios iniciais eles são muito fáceis, você consegue fazer rápido, e isso você vai automatizando mesmo. Tá? Então a ideia é que quando você for fazer uma prática de movimento, né, do corpo, para conectar sua mente ao corpo, que eles sejam não muito fáceis, mas que eles sejam simples, capazes de você conseguir perceber momento a momento o que está acontecendo. Uma forma eficaz, né, de fazer isso é diminuindo a velocidade. Né? Quando você diminui a velocidade, você consegue melhorar a sua capacidade atencional. Tá? E lembre-se, você está treinando, é um treino. E essas habilidades elas vão ser testadas durante a vida. Então, quando você estiver treinando aqui, percebendo as coisas, é no dia a dia que ela vai ver se você funciona ou não. Né? Quando você está naquele momento, né? Conectado àquele momento. Então, use o seu dia a dia como a prova, né? Prova real do seu treinamento. E se você acha que não está conseguindo lidar bem no dia a dia, treine mais. Vão ter pessoas que vão ter mais habilidades do que outras, da mesma forma que resistências do que outras, né? Que é o que a gente vai treinar hoje. Mas se você tem um pouco mais de dificuldade, você precisa se esforçar mais. Tá? Então esse é o único segredo assim, em relação ao treinamento, né? À prática. Bom, então eu falei demais já, né? Para variar essa hora da manhã, que eu estou um pouco empolgado, né? E a gente vai realizar uma prática hoje. Geralmente nos grupos, né, eu não dou instruções para essa prática, porque geralmente ela já acontece com um mês de treinamento, né? Então você já tem ferramentas suficientes para lidar com essa situação. Mas como a gente só está aqui, só estou compartilhando a minha experiência com vocês, né? Não é um curso, não é uma formação, não é nada. Então eu vou dar algumas instruções, mas instruções para vocês saberem o que vai acontecer e principalmente de cuidado, né? Autocuidado. Então a gente vai ficar em pé e vai realizar uma postura que é muito usada nas artes marciais, principalmente as artes marciais chinesas, que a gente chama de abraçar a árvore. Então a gente vai simplesmente ficar nessa posição por algum tempo. Essa posição, como é uma posição estática, ela provavelmente vai te trazer algum desconforto. E é sobre esse desconforto que a gente vai treinar, né? Um desconforto físico real. Nos dias anteriores, a gente treinou o desconforto previsível, né? A gente criou uma situação, sentiu, tá? E dessa forma a gente vai sentir na vera, né? Acontecendo mesmo. Tá?
Por isso que eu fiz essas duas práticas preparatórias. Então a gente vai ficar nessa posição de abraçando a árvore, eu vou mostrar para vocês. E a ideia não é que vocês consigam ficar o máximo de tempo sem se mexer. A ideia não é essa. Não é uma prova de resistência. É um treino de consciência. Então, o objetivo é que vocês notem o que acontece quando você entra em conflito com o seu corpo. Então, podem ser que venham pensamentos, emoções e principalmente sensações. E são essas sensações que a gente vai monitorar. Então, como nos exercícios anteriores, né, o que a gente vai fazer é o seguinte: notar o quanto o corpo ele faz esforço para se manter nessa posição. E a partir do momento que a gente nota esse esforço, a gente vai tentar suavizar esse esforço. Esse suavizar você pode entender como relaxar, mas o relaxar mantendo a posição. Tá? Caso você não se sinta em condições de fazer, não tem problema, porque o objetivo não é se manter na postura. O objetivo é notar o que vai surgir, né? E essa é uma prática que evoca bastante sensações. Então, você pode fazer sentado, né? Mas eu vou fazer da forma completa. Tá? E aí você pode criar as adaptações. Né? Um ponto importante nessa prática é que você perceba o quanto de esforço você faz para se manter nessa posição. E a partir do momento que você nota esse esforço, tentar suavizar ou tentar explorar esse esforço, se você tiver condições. Tá? Mas esteja pleno no movimento. Né? Entenda o que está acontecendo naquele momento. Tudo bem? E aí depois eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, vou explicar um pouco os fenômenos que aparecem, e aí a gente encerra. Fechado? Então hoje eu vou afastar, né, um pouco a cadeira, vou lá para trás, para vocês verem meu corpo em pé. Tá? Se você não tiver espaço para fazer, não tem problema. Né? Um lugar que é legal para fazer esse tipo de prática é no banho. Né? Talvez o banho te atrapalhe um pouco, mas você pode desligar a água e ficar nessa posição dentro do box. É um lugar onde talvez, né, ninguém te perturbe. Né? Quem tiver criança, né, filho pequeno, né, criança, animais, né, o banheiro é o melhor refúgio, né, em alguns momentos. Tá? Pelo menos é onde você tem um pouco de respeito, vamos dizer assim, de privacidade. Talvez. Então vamos lá? Vamos começar? Então, vou afastar aqui a minha cadeira. Nessa prática, eu não vou falar muito. A gente simplesmente vai se manter na posição e aí depois a gente termina, tá? Então a gente procura primeiro encontrar a nossa base de sustentação. Então essa base de sustentação ela tem que ser uma base estável, segura, que te traga segurança, né? E confortável. Qualquer início, né, preparação que já tem alguma sensação ruim, né, a prática vai ser mais desafiadora, né? E ela já é. Então minimize, tá, os distratores. Beleza? Então a posição, eu vou mostrar em vários ângulos, né? A posição é como se estivesse abraçando a árvore, tá? Então é mais ou menos isso daqui, ó. Você abraça a árvore e você pode dobrar levemente seu joelho e encaixar seu quadril. Então você abraça aqui a árvore, como se estivesse abraçando mesmo a árvore, né? Afasta as bases para ela te dar uma sustentação. Destrava o joelho, encaixa aqui assim um pouquinho, para que seu glúteo entre, né? Que o glúteo contraia em vez da coluna, que a perna contraia em vez da sua coluna. Então vamos lá? Então você abraça a árvore, destrava o joelho,
Contrai o glúteo. Essa contração é uma contração suave, tá? Natural. E à medida que você vai notando o esforço, perceba se esse esforço que você vai fazendo é necessário e vai tentando suavizar. Vai tentando tirar esse esforço, veja se é possível, veja se você consegue. E monitore o momento em que você está atento, que você distrai. Perceba e volte para o corpo.
Aos poucos, a gente se prepara para encerrar a prática. Lentamente, a gente vai descendo os braços, sentindo esse movimento acontecer. A gente estica o joelho e sente. Sente o eco. O eco do exercício, do esforço. Note se sua atenção ela vai para os pensamentos. Se ela fica em algum sentimento, alguma emoção. Ou se ela fica no corpo. Você pode fazer um breve escaneamento do corpo, percebendo, ponto a ponto, essas sensações. Talvez você note que sua atenção ela vai direto para algum lugar onde lhe chama mais atenção. Perceba isso acontecendo e tente ir parte por parte. A partir do momento que você termina de fazer esse escaneamento, você pode perceber as necessidades do seu corpo. De forma intencional, tentar promover essa necessidade. Lembre-se se esses movimentos que você vai fazendo, se eles são intencionais ou se eles simplesmente acontecem. Observe o quanto de autonomia, não de controle, mas de autonomia você tem durante esses movimentos. E assim que se sentir confortável, você pode voltar a sentar se você estivesse em pé. E terminar a prática. E aí, me conta como que foi a sua experiência nessa prática. Ela te põe em prova, né? O quanto seu corpo ele reage, né, a uma situação adversa. Então, no meu caso, eu senti muitos ombros, né, e geralmente, né, uma pessoa que não tem muito treinamento de mindfulness, essa dor ela pode evocar vários pensamentos, pode criar uma nova história, principalmente se você tiver uma experiência ruim anterior, né? Então ela vai aglomerando histórias, aglomerando experiências negativas, e quando ela vem com esse tamanho, né? E Mindfulness vai descascando isso. E aí você consegue tirar esse que a gente chama de catastrofização, né? A gente começa a tirar esses elementos mentais, né, como os pensamentos e os julgamentos, que estão em cima desse desconforto, e você consegue ficar simplesmente no desconforto. Então, para pacientes com dor crônica, por exemplo, esse é um treinamento muito importante, né? Não nessa extremidade, né, com essa de alta intensidade, elas precisam ser mais, a pessoa tem que ter mais facilidade para conseguir, mas essa é uma prática bem intensa para algumas pessoas. Então, conseguir ficar com a dor, né, e fazer pequenos ajustes, simples ajustes,
Não sei se vocês conseguiram perceber no vídeo, né? Se vocês não tiverem ficado olhando para mim em vez de estar fazendo, mas eu fazia pequenos ajustes. Tentava encontrar uma posição onde evitasse esse aperto. E esse aperto aumenta a dor, porque você está tendo esforço. Quanto mais esforço você precisa fazer, né? Então eu estava suavizando o movimento. Existe uma intenção, né, por trás dessa suavização, mas já existe uma habilidade, né? Isso não impede que eu sinta dor, mas eu consigo, de uma certa forma, fazer ajustes não só nos meus ombros, né, mas no meu corpo todo. Então, em alguns momentos, né, meu centro de gravidade ia para frente, e eu fazia muita força nos pés, nos dedos dos pés. E essa força nos dedos dos pés tensionava todo o meu corpo. A minha mão que estava lá na frente pesava mais, doía mais o ombro. É lógico que essa imagem da anatomia não vinha na minha cabeça, né, nesse momento. Mas existe essa experiência, esse aprendizado já está incorporado na minha cabeça. Mas eu acredito que esse não seja o principal, né, porque pessoas que não têm domínio da anatomia, da biomecânica, também conseguem ter essa experiência, que é simplesmente de fazer os ajustes, pequenos ajustes. Então eu simplesmente desloquei meu centro de gravidade para trás e me realinhei, para tentar minimizar esse esforço. No início, né, que estava muito fácil, pensamentos, óbvio, acontecer, normal. E aí eu entrei numa situação, né, e como meu corpo estava ali tranquilo, né, na hora vai vir, né? Esse é meu padrão. Então eu percebi e trouxe para o corpo. Percebi e trouxe para o corpo. Não importa quantas vezes você faz isso. O que importa é que você faça várias vezes, né? E à medida que você vai percebendo esses ajustes, né, isso vai se tornando cada vez mais natural, porque o importante é esse, né? O treinamento, né, vai te trazer essa naturalidade. Mas se você levar como prática de mindfulness, né, o mais importante é perceber quando você se distrai por pensamentos, né, quando você sai, né, perceber seu estado de humor. Talvez você tenha dormido mal, né, acordou mal. Então, essa prática te ajuda a reconhecer de forma muito mais eficiente, porque você vai reagir muito mais rápido, né? E você vai estar atento a isso, então você vai capturar logo essa reatividade. E também mostra o quanto o seu corpo ele está acostumado. Então meu pai, ele falava que o corpo aguenta aquilo que ele está acostumado, né? Então se nessa postura você reagiu muito, é dessa forma que ele está acostumado. Agora, se você fez esse exercício, né, e conseguiu se manter lá pleno, né, notando, né, os gatilhos, né, de impulso e reatividade, você está em treinamento mindfulness, né? E mesmo que você se perca nisso, quando você captura, você volta. Então você está bem conectado àquilo que você está fazendo. E essa é a ideia. Tá? Mesmo que você distraia. Porque a partir do momento que você recupera essa distração e volta, você está na prática. Então, à medida que você vai treinando isso, esse efeito, né, vou chamar de habilidade, tá? Porque é baseado em treinamento, né? Essa habilidade ela vai se aprimorando e você vai conseguir ativar entre aspas, né? Mas você vai conseguir resgatar ela quando você estiver no seu dia a dia, né? Quando você não estiver em prática. A ideia é que você esteja em prática o tempo todo, mas quando você estiver lá trabalhando, estressado, você vai conseguir se dar conta disso. E vai conseguir fazer os ajustes. Você vai conseguir, pelo menos, tomar decisões melhores, né? Se eu vou continuar fazendo desse jeito, se eu vou mudar a forma de que eu vou fazer, ou se eu não vou fazer. A partir do momento que você assume essa decisão, os resultados já são esperados. Beleza? Então essa é uma prática que traz um certo desconforto. E é a partir desse desconforto que você vai
vendo, né, como é que você vai reagindo. E ela vai depender muito do seu humor, né, das emoções, muito dos seus pensamentos. Então, se você é uma pessoa que tem pensamentos negativos, né, destrutivos, essa prática vai ser bem desafiadora, vai te trazer bastante sensações. Então, você perceber isso quanto antes e trazer para o corpo é fundamental. Tá? E você vai perceber como seu corpo está. O mais importante dessa prática também é a intenção de realizar a prática de forma segura. Então, essa prática também é uma prática de autocuidado. Qualquer desconforto que você considere além da sua resistência, para. Não precisa, lembra? Não é uma prática de resistência, é uma prática de consciência. Então, para. Você fala, não aguento. Abaixa os braços, senta, depois volta. É assim. É assim. Você está treinando. Lembra? Treinando. Quando você está treinando, você pode fazer o que você quiser. Quando você estiver lá na hora, talvez você não tenha opção. Se você fez essa prática sem ter feito as duas anteriores, né, de ontem e de anteontem, talvez tenha sido bem desafiador. Experimente fazer as duas anteriores, né, e depois faça essa, que vai te trazer muito mais segurança e conforto. Tá? É isso. Então, para aqueles que conseguiram ficar na postura, vocês conseguiram ficar estático, parados por 10 minutos. 10 minutos. Tá? E é surpreendente isso, hein? Surpreendente. Talvez vocês não consigam perceber no seu dia a dia que vocês conseguem ficar parados. Talvez você ache que fica parado. Há pessoas que ficam muito tempo sentadas, muito tempo em pé, mas esse mesmo sentado está em constante movimento. Mesmo em pé está em constante movimento. Então, nessa não. Estático. Pequenos ajustes apenas. Então, se você é uma pessoa que tem que ficar em pé muito tempo, ou tem que ficar sentado muito tempo, né? Ou seja, tem que ficar parado por muito tempo, essa prática ela ajuda a te trazer esse tipo de consciência nessas situações. E aí vai evitar com que você, no fim desse processo, você fique sofrendo, né? Fique sofrendo. Tudo bem? Então, encerramos esse ciclo de práticas, dessa prática compartilhada, né? Essa prática em 7 dias, direto, bem cedo, né? No primeiro momento da manhã. E se você conseguiu fazer os 7 dias, pode ser que você tenha uma maior autonomia no seu dia. Se você fez alguns, você vai ter menos. Se você não fez nenhum, só fez um, vai ter muito menos. Isso é importante você entender, porque a prática, né, ou melhor, os benefícios e o resultado, eles são dependentes da prática, né, e não da qualidade da prática, né, mas da frequência. Então, quanto mais você faz, mais você tem resultado. Mesmo porque cada prática que você faz, mesmo que seja igual, experiências diferentes vão acontecer. Você vai estar em momentos diferentes. Então, experimente fazer quando você estiver bem, experimente fazer quando você estiver mal. Né? Você vai notar que o que vai surgir vai ser completamente diferente. E essa é a beleza da história. A gente passou a vida inteira, né, de forma descontrolada. Né? Ninguém nunca ensinou a gente a ter consciência das nossas ações, né, no nosso corpo. Né? Então a gente aprendeu ao longo da vida aos trancos e barrancos. Mas quando você traz consciência para isso, você consegue tirar, ou pelo menos evitar com que os hábitos ruins eles permaneçam. E você mantém os bons. Olha que beleza. Então não tem a longo prazo como isso ficar ruim, né? Treinar. E para finalizar, vocês que tiveram essa experiência durante esses 7 dias, vocês já vão ter uma certa habilidade para realizar práticas de corpo. Então, se você já faz alguma atividade física, ótimo, incorpore essas práticas, ou o mecanismo, né, dessa prática na sua atividade. Pode ser qualquer atividade física de corpo.
É só você trazer a consciência para o seu corpo e perceber distrações, emoções, pensamentos, o foco. Talvez muito barulho lá fora, isso, né, e te tira a atenção do corpo. Conversar, ver televisão, fazer outras coisas enquanto você estiver em treinamento, né? Então, quanto mais complexo for o treinamento de corpo, menos você vai distrair. Talvez você não consiga, né, realizar movimentos tão complexos. Então comece devagar. Mas a ideia é que você aprimore seu corpo, né? Aprimore essa consciência no corpo, porque é a única coisa que você leva desde que você nasceu até o fim da vida. É único. Então cuide dele, cuide dele. E para você fazer a manutenção dessas práticas, o exercício físico, né, de movimento principalmente, ele é perfeito, perfeito. Então eu vou sugerir, né, algumas práticas de corpo que vocês podem fazer e que vão ter bastante resultado, porque elas já estão relacionadas a mindfulness, né? A corrida de longa distância, não é um Cooperzinho, tá? Não é caminhada, corrida. Então, 5 km para quem está destreinado já pode ser suficiente. Dança é sensacional para fazer, né? Principalmente, existem algumas danças que evocam sensações e emoções, né? E elas podem te trazer bastante gatilhos mentais, né? Bastante experiência sobre quem você é. E no meu caso, as artes marciais. As artes marciais, ela tem, no meu ponto de vista, é o treinamento mais completo para isso, né? Porque você treina habilidades motoras específicas, né? Então você fica repetindo até que ela saia sem você precisar pensar como é que faz. E elas vão se tornando cada vez mais complexas, né, a partir do treinamento, e elas vão se tornando cada vez mais complexas ainda em situações adversas, né? Depois você faz uma simulação dessa habilidade motora, e depois eu confronto, né? No confronto você vai testar essas outras duas habilidades, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Então, nesses 7 dias, o que eu tentei passar para vocês, da minha experiência, é simplesmente isso. Treinar, né, o estado atencional para que ele vá melhorando a qualidade dele, né, à medida que ele vai se tornando mais complexo. E aí testar no dia a dia, para ver se está funcionando. E a arte marcial, como tem esse confronto, já é o teste. Como é que você reage quando você sofre uma pancada? Como é que você reage quando você perde? Como é que você reage quando você ganha? Então, é um bom momento, né, para se treinar. Aqueles que estiverem interessados em saber, né, outras modalidades, né, manda mensagem, que aí eu tento direcionar melhor. Teve uma pergunta que foi bem interessante, que foi no bodyboard. O bodyboard também é sensacional. Na verdade, o contato com a natureza já é uma prática de mindfulness, né? Você contemplar a natureza já é uma das melhores práticas, porque a natureza ela é dinâmica, né? Então, o seu estado atencional ele se torna dinâmico também, que é como a gente vive. Quando a gente foca em alguma coisa, esse é um adendo, né? Quando a gente foca em alguma coisa, a gente está treinando a habilidade. Na verdade, a habilidade não é de se manter aqui, né? Porque a habilidade que vem a partir desse treinamento aqui é de se manter aqui, ó, aqui, tudo, né? Isso é pleno. Então no bodyboard você pode já é uma prática contemplativa, onde quando você estiver esperando a onda, por exemplo, você já está ali contemplando, né? E no momento de pegar a onda efetiva, é o momento de você entrar na onda, né? É de você incorporar, né, as suas sensações naquela situação. E a competição já é o treinamento, né? Já é a prova, né? Então quando você está competindo, você
vai percebendo as sensações acontecendo, vai percebendo os pensamentos que vão acontecendo. E a partir disso, você vai trazendo de volta, trazendo de volta, trazendo de volta. Não se deixar levar por essas coisas, porque senão você vai ser levado por elas sim. Isso acontece desde que você nasceu, porque é dessa forma que o nosso corpo, né, que a nossa inteligência inata, ela funciona. Ela serve para proteger a gente. Bom, então é isso. Eu fico por aqui, né? A gente termina esse ciclo, mas não termina esse convívio. Então, aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato. Eu tenho um site, eu estou tentando, né, administrar ele da melhor forma possível, né? Mas vocês podem entrar nesse site, é www.sementeplena.com.br. Tem aqui no Instagram, que é onde eu estou mais ativo, porque é mais fácil de fazer, né? Exige menos tempo e tal, é mais prático. E no Facebook, né? Semente Plena também. Tudo é Semente Plena, na verdade, né? Tem meu e-mail, sementeplena@gmail.com. Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato. Tem muita gente já compartilhando a experiência, né? Pedindo dicas. E a única coisa que eu falo é: confia na prática, confia na experiência, treine, que não tem erro. E se deu ruim num primeiro momento, não tem problema, né? Você vai ter outras oportunidades, né, para testar nessas habilidades. Então continue em treinamento. Tá certo? Então, acho que não tem mais nada para falar nesse momento. E é isso. Talvez em algum outro momento, né, eu volte a fazer esse tipo de prática. E fiquem atentos, porque muita coisa vai acontecer nesse ano. Tá legal? Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento como eu aproveitei. Para mim, passar esse tipo de experiência já é o meu treinamento, né? O feedback me ajuda muito a melhorar a minha prática. Então, por favor, vamos lá.